olho não viu, nem ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer, pois a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar um pão, mesmo assim eu confiarei em ti, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você não imagina o que Deus irá fazer. A gente não sabe os planos de Deus em sua completude, até porque os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Por isso, aqui no CJC Missão, que está começando, é uma oportunidade para a gente mergulhar em conhecer e prosseguir em conhecer, porque Deus ele sempre supre as nossas necessidades em sua glória. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que está começando. Eu estou aqui mais uma vez com a alegria de poder trazer para você e trazer para esse processo que estamos vivendo desde abril, desde o início de abril, cada semana conhecendo uma característica da identidade de Jesus. Olha que cada vez que nós damos um passo, que aprendemos, também somos cobrados por isso. Hoje vamos aprender sobre a característica da identidade de Jesus, dele ser um homem esforçado. Pois é, seja bem-vindo. O esforço é fundamental para tudo, né? Não tem como a gente conseguir alguma coisa sem esforço. Ah, não, até tem. Quando a gente é herdeiro. Se o meu pai fosse o filho do meu avô, que tivesse grandes empresas, né, muito rico, eu herdaria aquilo tudo. Mas, não. Eu tive que trabalhar desde novo para ir caminhando. Eu acredito que você também tenha tido esses momentos. Muito trabalho para conquistar alguma coisa na vida. Porque a vida é assim mesmo, não tem para onde correr. A vida conta com muito trabalho, desde de manhã até a noite. Olha, você que é mãe e pai sabe muito bem disso. E olha que o retorno não é nem financeiro, mas é a vida do seu filho grande, adulto, construindo uma família, não tem coisa melhor. Mas eu quero falar com você sobre essa questão de esforço. Eu poderia falar sobre Josué, onde a Bíblia fala, não te mandei eu, vai, esforça-te, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. É um versículo chave para falar de esforço. Porque Josué
tinha acabado de perder Moisés, o grande líder, e precisava continuar seguindo todo mundo até Canaã. Mas não. Hoje eu não vou falar sobre Josué. Eu vou falar sobre Jesus. E num lugar onde ele precisou tirar forças de onde não tinha mais. Já se encontrou assim? Quantas vezes na vida a gente já não tirou forças de onde a gente nem tinha mais? E olha que a gente até começou bem, algum propósito, mas no meio, aquela faculdade, olha, deu muita vontade de parar e às vezes a gente para. Ou simples amizade, tá dando muita dor de cabeça. Eu penso que vai dar certo, mas toda hora eu descubro alguma coisa. Ou até um ministério, que você começa bem, mas no meio do caminho é tanta dificuldade. Hoje eu conto aqui com Carol e com Samuel, tocando, trazendo música pra gente aqui do nosso Missão. Muito obrigado. Fiquem muito à vontade hoje no nosso programa. Mas Jesus, ele teve um momento, na verdade ele teve vários momentos para picar a mula, para voltar para o céu. Irmão, não sei se eu teria a força. Eu acho que eu tenho certeza que eu não conseguiria ser como ele aqui quando ele veio à Terra para salvar a gente. Por isso que nós temos um compromisso de aqui no CJC Missão aprendermos sobre essas características de Jesus e nos alinharmos à vontade dele. Fácil não é, mas é possível, porque ele nos deixou um legado. Ele nos disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele possa lembrar vocês de tudo que eu ensinei. E foi isso que ele começou a fazer e faz até hoje. O mais interessante é que ele cumpre a missão dele, nos lembrando dos ensinos de Jesus, para nós parecermos com ele. Você já viu aqui falarmos sobre ser bom, ser amigo, características de Jesus que ele quer ver em nós, ele quer ver em você. Essa característica de esforçado, ele quer ver em você. E você sabe para onde eu vou com você viajar nesse programa de hoje? Para a tentação de Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz em Mateus 4, tendo jejuado Jesus por 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí ele veio a ser tentado. Olha, nesse momento de 40 dias e 40 noites, muita coisa aconteceu, gente. É que a Bíblia, ela descreve esse momento de forma bem sucinta. Mas imagina, 40 dias e 40 noites, sem comer nada, no deserto. Gente, tem tanta coisa para a gente ir. Eu quero que você venha comigo, que você viaje comigo, que você mergulhe comigo agora nesse momento. Olha, 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Mateus capítulo 4, do 1 ao versículo 3. Vem iniciando essa fase, esse momento. Eu nem vou discorrer sobre toda a tentação de Jesus. Eu vou ficar só nesses 3. E olha só uma coisa. A pergunta: por que Jesus ficou tanto tempo sem comer? Por quê? Se ele já era o Filho de Deus, se ele já estava comissionado a salvar a humanidade, se ele já sabia como era ser um Deus e já sabia como era ser um homem, por que 40 dias e 40 noites sem comer? E olha que Jesus bebeu água, porque senão teria dito que ele teve fome e sede, mas ali na Bíblia só diz, teve fome. Gente, tem tanta coisa para você ver comigo. Eu não sei nem se esse programa vai ter tempo suficiente para tudo, mas eu vou tentar correr muito. Porque, olha, eu já tô, o quê? Já tô falando há 5 minutos?
10 minutos. Meu Deus, vamos lá. Eu não quero perder a oportunidade de falar tudo que Deus separou para a gente hoje. Jesus, ele foi tentado porque durante 40 dias e 40 noites de jejum e oração, ele teve um mergulho intenso, interno nele, do propósito de vida que ele veio cumprir. Sabe quando a gente precisa tomar uma decisão e vai mudar a nossa vida e a gente precisa dar aquela mudança, aquela mudada? Por exemplo, você consegue um novo curso em outra cidade e você tem que se despedir dos seus pais. Aqui no Brasil não é muito comum fazer a faculdade em um lugar muito distante de casa. Mas nos Estados Unidos isso é a coisa mais de praxe. Tanto que os jovens, eles já se arrumam e vão morar em repúblicas. Ah, mas por que isso? Eu não concordo. Mas é ali que ele vai aprender a ser um adulto. Não é só na faculdade. Porque dentro de casa, gente, muitas vezes os pais encobrem e os impedem de crescer. Contudo, hoje em dia a gente está numa situação em que o filho vai fazer a faculdade e tem que trabalhar para ajudar dentro de casa. Nada mais justo. E tem que ajudar mesmo. É uma família, todo mundo trabalhando e lutando pela sobrevivência do todo. Mas Jesus, ele tinha que passar por esses 40 dias e 40 noites de jejum no deserto. Por que ele não ficou em casa, gente? Por que no deserto? Era só não comer. Mas não, tinha alguma coisa específica do deserto. Deserto não é um lugar que você mora, é um lugar que você passa. Mas você sai do deserto. Jesus, ele passou esse tempo porque ele queria a confirmação, a apresentação total. Olha, eu vou para esse propósito e quando eu voltar, eu começo o ministério. Aí eu vou começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá para batismo, eu vou lá para multiplicar pão e peixe, eu vou lá para transformar água em vinho. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E Jesus foi. Jesus lá no deserto, ele ficou bem concentrado no que tinha que fazer. Gente, ficar 40 dias e 40 noites sem comer não é fácil. Você já ficou? Anderson, já passei fome. Eu fico imaginando aquelas crianças que não comem não é porque estão fazendo jejum em um propósito, porque não tem. Que falta comida e eles ficam se alimentando de qualquer migalha. Gente, passar fome é algo tenebroso, porque o estômago começa a gritar, a mexer, querendo alguma coisa. O corpo vai ficando fraco. 40 dias e 40 noites então, hein? Teve um monte de gente que tentou fazer isso, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque Jesus se preparou para isso. E lá no deserto, ele estava atrás da confirmação. Aquilo dali era uma lição para a gente. Você quer mudar de vida? Você quer que a sua vida dê um passo à frente? No ministério, você quer assumir algo maior? No trabalho, você quer um cargo maior? Você quer ter mais responsabilidade? Porque você quer assumir lideranças? Na sua casa, você quer um passo maior? Você quer dar uma reformada? Você quer uma casa maior? Você quer crescer em qualquer área? Você precisa ter esforço. Sem esforço, você não consegue. Você pode ver. Quer um cargo maior, você precisa talvez estudar um pouco mais. Ah, mas eu já sei tudo que eu tenho que fazer tecnicamente. Mas você sabe o que tem que fazer para fazer a gestão de pessoas? Gestão de projetos? Organização de tempo? Você tem controle dessas ciências? Se não, tem que estudar. Requer esforço. Sabe por quê? Você já é casado? Já? Tem conta para pagar? Bastante. Tem que dar atenção para os seus filhos, ou para o seu filho, ou 2, ou 3. Ah, mas tem a sua esposa ou seu esposo.
Para estudar, vai requerer muito mais esforço. Ah, mas tem alguma coisa que me alivia? Não. Você vai ter que ralar. Essa é a vida. Quando a gente não faz tudo que a gente tem que fazer na adolescência, é na fase adulta que a gente vai ter que se desdobrar, se virar nos 30 para conseguir dar conta de tudo. É na fase adulta que você vai ter que sair mais cedo ou acordar mais cedo para ler o que você vai ser cobrado à noite na faculdade, porque lá na adolescência a gente ficou meio que titubeando do que vai fazer da vida. Talvez alguns não fizeram na adolescência por falta de condições mesmo, de grana. Mas chegamos aqui e o Senhor é o Senhor do tempo, Ele faz remir o tempo, Ele ajusta o tempo. Deus é bom em todas as situações, Ele faz isso. E aí você tem que se esforçar, meu irmão. Ou você pensa que você vai ganhar um aumento por conta dos seus olhos azuis? Ah, nem todos têm olhos azuis para ganhar o aumento. Não tem para onde correr. Eu te pergunto uma coisa. Nos momentos mais escassos da vida, você não precisou tirar a força lá do teu íntimo para conseguir dar conta das coisas? Quando seu filho ficou internado, doente, você não tinha que vir trabalhar e você não tinha que... eu tenho que ir trabalhar porque eu preciso do dinheiro para pagar o tratamento do meu filho. Não foi um esforço? Mas não teve um resultado? Porque o esforço, ele traz resultado. Ele traz consequências. Se você faz a mesma coisa todo dia, você vai ter o mesmo resultado todo dia. Mas se você faz coisas diferentes de ontem, você vai ter um resultado diferente do ontem. Jesus, ele foi esforçado. Eu fico imaginando 40 dias sem comer, beber ele até podia beber, mas sem comer nada. Eu conheço algumas pessoas que ficam impacientes quando estão com fome. De ovelha vira leão. Tem gente que fica sem paciência, tem gente que fica lerdo quando está com fome, né? Não, eu estou com fome, eu não sei mais onde é que eu estou. Olha, esforço. Eu gosto de ir atrás do significado das palavras. Esforço é o emprego de força, energia, empenho, tentativa, diligência, que é o empenho para fazer alguma coisa. E zelo é uma intensificação das forças físicas, intelectuais, morais para a realização de algum projeto. Jesus tinha um projeto, que era salvar a humanidade. Ele veio aqui para isso. E ele precisava passar por esse momento de tentação no deserto para conseguir dar esse passo e seguir em frente. Irmãozão, você quer orar e as pessoas serem curadas, transformadas? Você quer ser um instrumento na mão de Deus? Tem que ter esforço. Tem que ter tempo com o Senhor, tem que ter leitura da Bíblia. E não é aquele versículo caixinha de promessa, não. É estudo de verdade. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer teologia. Lê a Bíblia. Vê na internet, tem um arsenal de livros. Cuidado para não sair ouvindo um monte de gente que tem um monte de louco aí falando um monte de besteira. Mas Jesus, ele é o que é, porque ele sempre foi esforçado. Desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a ação, já estava desde o princípio trabalhando, ele já era esforçado. No momento em que você tiver essa característica da identidade de Jesus em sua vida, não vai ter ninguém que consiga te parar. E não é porque vai ter um milagre que Deus vai vir de uma forma sobrenatural. Não, meu irmão, vai ser porque você está fazendo as coisas que tem que fazer e é esforçado. Ou você pensa que milagre vai acontecer com você porque você
se arruma bonitinho e vai para a igreja. Ah, irmão, não é por isso. A coisa vai acontecer porque você se coloca diante de Deus com as características de Jesus e Ele cumpre a palavra dele na sua vida. É assim que funciona. Se alinhe com Deus. A sua identidade é aquela identidade do cara largado, do cara que não quer nada, do cara que espera as coisas caírem do céu. Não, meu irmão. Vê se você faz alguma coisa de verdade, esforçando-se. Ah, mas vou ter prejuízo. Ah, eu estou cansado. Vem comigo aqui. Olha, Jesus, ele para encarar a tentação, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto em jejum, sem comer nada. E olha o que aconteceu. O esforço é uma intensificação das forças físicas. Já trabalhou cansado? Já trabalhou doente? Eu já tive uma vez, ao vivo, que eu trabalhei sentindo dores de apendicite. Eu nem me mexia, eu lembro disso até hoje. Eu fiquei sentado, falando, enquanto eu estava sentindo as dores. Eu saí dali, era um programa, era o Opinião Jovem, que eu fazia se não me engano, de 9 às 10 da noite. Eu saí daqui, cheguei em casa e fui para o hospital. Dali foi uma correria para conseguir um médico e tive que operar. Uma cirurgia de emergência. A gente sempre tem que trabalhar, às vezes, de uma forma que não está muito legal. Já trabalhou com alguém da sua família doente? Com mãe doente? Com filho doente? Já trabalhou com alguma crise dentro de casa e você tinha que sair para trabalhar porque você tinha que conseguir dinheiro para pagar essas crises todas? Meu irmão, eu tenho 2 minutos para encerrar e eu nem comecei. Não é possível. Olha, Jesus teve que ter intensificação de forças físicas. Por quê? Porque no deserto, durante 40 dias, causa uma desnutrição, emagrecimento, perda de musculatura, não só perda de gordura, mas massa magra também, que mantém o corpo ativo. Ele vai se enfraquecendo, mas Jesus resistiu. Foi uma força física permanecer de pé, foi tirar a força de onde não tinha mais para continuar o jejum, porque ele sabia que depois do jejum ele seria tentado. Meu irmão, ser tentado com fome. Tem gente que não pode nem perguntar as horas se tiver com fome, que ele dá logo um soco. Mas Jesus foi tentado e se manteve, olha ali, na linha. Rapaz, a gente precisa ser esforçado igual a Jesus. Ele teve intensificação de força, que ele tirou força de onde não tinha. Ele teve intensificação de forças intelectuais. Olha isso. No deserto, o tempo no deserto causa tem uma realidade no deserto diferente da gente. De dia é muito calor. O deserto da Judéia, que foi onde Jesus jejuou, a região se encontra no deserto da Judéia. Durante o dia, 40 graus. À noite, bate 0 graus a 10 negativos. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Sabe o que acontece com muito calor? Muito calor e fome, o cara explode. Muita fome e frio, o cara para. Não tem energia. E ele se manteve com forças físicas e forças intelectuais para se manter no propósito. No propósito. Ele não se desviou do propósito. Você quer um casamento feliz? Você quer ter um relacionamento de boa? Mantenha-se no propósito. Você quer salvar a sua família? Mantenha-se no propósito. Para de olhar para que um tá... esse aqui não acredita no que eu falo. Esse daqui é meio difícil. Eu não consigo falar de Jesus para o meu amigo. Mantenha-se no propósito. Independente do que for acontecer, mantenha-se no propósito. Intensificação de força. Intensificação de forças intelectuais. E intensificação de forças morais. Sabe por que acontece?
Jesus tinha um propósito. E independente do que acontecesse, ele falou assim, eu não vou decepcionar meu Pai. Eu vou me esforçar porque eu preciso honrar o meu Pai. Jesus não decepcionou o Pai. Jesus se manteve firme até o final para honrar o Pai. Passou por aquela situação do deserto de 40 dias e 40 noites com fome, aí teve fome e aí foi tentado. Mas ele não pisou na bola. Tem gente que pisa na bola com uma tentaçãozinha pequenininha. Alguns poucos dias ali de oração e ele já cai com qualquer mensagem, qualquer palavrinha. Quando Jesus foi tentado, ele intensificou para ser esforçado as forças físicas para não desfalecer, as forças intelectuais para não sair do propósito e a força moral para não decepcionar o Pai. Jesus não decepcionou o Pai. E você? Tem decepcionado o Pai? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu sei que essa palavra te instiga a ser diferente. Esforço acima de tudo para agradar ao Pai. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Deus Pai amado, nosso grande amigo, eu peço que o Senhor venha nos levar para um lugar muito mais profundo da sua palavra do que esse que o Senhor já nos trouxe até aqui, porque tem sempre mais em Ti. O Senhor é gigante, Deus. Por favor, Pai, desperta em nós e faz de nós sermos esses homens, mulheres esforçados, que não para por conta de uma tentaçãozinha ou porque precisa de alguma coisa, não. Intensifica a sua força física, mental e moral. Nós não queremos e não vamos decepcionar o Senhor por conta do pecado ou por conta do mundo. Mas queremos fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Deus, muito obrigado. E amém. Quero agradecer muito a sua companhia aqui hoje. Lembre-se que quinta-feira, às 9h30 da noite, a gente tem uma live no Instagram para continuar esse assunto. Tem um monte de coisa ainda para falar. Não deu para falar tudo. Infelizmente, não deu. Passou de repente. Eu acho que a produção cortou aí uns 30 minutos do programa. Mas, enfim, eu quero muito que você esteja comigo na live de quinta-feira e que você guarde isso para você. Esforço. Tá cansado? Tá desnutrido? Tá fraco? Tá sem energia? Não perde o foco. Vai. Vai porque tem muito mais de Deus para você. Carol, Samuel, muito obrigado mais uma vez. Vou deixar vocês encerrarem com uma boa canção que nos faça refletir ainda mais sobre esse assunto. Boa noite para você e até semana que vem. Confio em carros, outros em cavalos, mas eu confio em Ti, meu Deus. Não é o governo humano, migalhas que oferecem que vão determinar acontecer. Reinos se abalam, crises se instalam, Deus continua o mesmo, Deus continua o mesmo. Aquele que era e há de vir, Deus continua o mesmo.